cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar dando início a mais um culto que diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Os céus, pois sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas, o conselho do Senhor que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhe a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Pois sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Gostaria de reler os 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da tua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A esse Deus que tem todo o poder em suas mãos, fez com apenas suas palavras, fez todas as coisas, tudo se formou, como disse aqui na palavra dele. Esse Deus tão grande e tão maravilhoso, que ainda para nos observar, como disse, acabei de ler aqui, ele observa os homens, observa os moradores dessa terra, né? E contempla as nossas obras. Qual tem sido as nossas obras? Em quem temos botado a nossa confiança? Aqui fala que o cavalo não garante vitórias a despeito da sua grande força. Em quem temos botado a nossa força? Em quem temos confiado? Em quem você tem botado a sua força? Confiado na sua própria força? Enfim, temos que botar nossa confiança no único que pode livrar a nossa alma da morte, como disse aqui, e que conserva a nossa vida. Amém? E que esses versículos últimos aqui possam ser verdade na nossa vida, que nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio, que nele e somente nele possamos confiar. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no teu santo nome. Que possamos realmente confiar nesse Deus, o único que pode fazer algo em nossas vidas. Amém? Vamos estar orando e agradecendo a Deus neste momento por mais esse dia que Ele nos concedeu, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos livrado, por tudo que Ele tem suprido em nossas vidas. Que possamos ser gratos. Agradeça ao Senhor neste momento. Senhor Deus, neste momento eu louvo, Senhor, o Teu nome por mais esse dia. Eu louvo por essa oportunidade de estar aqui, ó Deus, juntamente com os irmãos, até mesmo aqueles que não podem estar aqui, que estão assistindo neste momento. Vai de encontro com cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, cuidando, preservando a vida de cada um, Senhor, e que a nossa confiança possa estar no Senhor, como disse essa palavra. Oh Deus, Tu que tem todo o poder e todo o controle em Tuas mãos de todas as coisas, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor tome a direção deste culto, ó Pai, dos louvores que aqui serão entoados, da Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu passo para o louvor.
sabemos, Senhor, que não há outro Deus igual a Ti. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós queremos aprender mais do Senhor, ó Pai. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui, independente, Senhor, de cada situação. Tu és o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Diga mais uma vez, não há outro. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Tu és o Rei deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, a esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Diga mais uma vez. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. E os tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Declare isso nesta noite. Declare isso sobre a sua vida. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão em mim. Queridos, às vezes nós não
Olhamos para esses dias que vivemos e não temos muita esperança. Olhamos para os dias em que vivemos e não encontramos muita saída, muita solução. Mas eu queria dizer e lembrar você que quando o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos a respeito das dificuldades, ou quando ele passava por um tipo de perseguição, ou com alguma pressão religiosa, popular, o Senhor Jesus, ele sempre continuava o seu caminho. Em alguns momentos, sim, os discípulos eram consolados por uma palavra de esperança. Em alguns momentos, os discípulos, sim, eles continuavam simplesmente andando com algumas dúvidas nos seus corações. E o Senhor Jesus falava: por que vocês estão com dúvida? E por mais que fosse um ensinamento, a lição era sempre seguida de uma continuação do caminho. Mesmo depois que os discípulos tiveram que esperar um tempo em Jerusalém, a missão que o Senhor Jesus deu a eles foi justamente essa: vão. E nós precisamos aprender a continuar, nós precisamos aprender a acreditar, nós precisamos aprender a ter esperança. E não há como encontrar esperança se não for no Senhor Jesus. Através do Senhor Jesus, através do Filho, nós somos levados novamente ao Pai. E nós vamos cantar uma canção agora que fala um pouco sobre isso, sobre você viver essa realidade, esse projeto do Senhor para a sua vida. E eu quero convidar você a cantar essa canção, declarar isso sobre a sua vida e pedir ao Senhor: Senhor, que seja feito aqui na terra, aqui na minha vida, como é feito no céu. Amém? Deixa o céu descer na terra
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Faça essa canção, faça dessa canção uma oração nessa noite. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre, e sempre, sempre. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Mesmo em meio, queridos, à dificuldade, mesmo em meio a incertezas, busque a realidade do Senhor para a sua vida. Chame a existência do Senhor, chame a presença do Senhor. Diga: Senhor, eu quero viver ainda mais a tua realidade para a minha vida. Diga mais uma vez para o Senhor: teu é o reino, e teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. O teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Ainda mais alto e mais forte. O teu é o reino, teu. Essa certeza precisa ser mais alta do que as suas incertezas. É agora pra sempre. A única certeza de que você precisa é confiar no Senhor. É o reino teu, o poder e tua é agora Pra sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. A única certeza sempre nós temos, a única certeza que nós temos, ó Deus, que essa voz, que esse canto cante mais alto em nossos corações, acima de todo medo e acima de toda
dor e acima de toda incerteza, Senhor. Que esse seja o canto, que esse seja o grito, que essa seja a palavra que esteja sobre os nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor. Sim. Vamos orar pelo pregador dessa tarde, amém? Vamos convidar o pastor Marcelo para estar vindo aqui. Senhor Deus, neste momento, coloca a vida do Teu servo diante de Ti, ó Pai. Vem capacitar e usar o Teu servo para falar aos corações, ó Deus, que esta palavra possa ir de encontro com cada coração que estará ouvindo nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz seja com todos. Abra sua Bíblia comigo, queridos, no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Primeiro capítulo do Evangelho de João, a partir do verso de número 10. Evangelho de João, capítulo 10, é o 1 primeiro e o versículo 10 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler o último versículo, versículo de número 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, o texto do evangelista João, no capítulo 1, versículo 10, ele fala de uma obra extraordinária que Deus realizou em resgate do homem que estava perdido. E se não bastasse, esse Deus que se manifesta, esse Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de extrema compaixão, se não bastasse a sua manifestação em busca do pobre perdido, homem que vagava pela terra sem direção, sem rumo, sem destino. A Bíblia diz, inclusive, que ele se encontrava morto em seus delitos e pecados. Esse Deus maravilhoso que veio nos resgatar, ele não só veio na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, em resgate do pecador, como também ele veio para fazer desse pecador, que era criatura, agora os seus filhos amados, os seus filhos amados. Olha o que está escrito no versículo de número 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aquele que estava perdido, abandonado, aquele que estava sem direção, aquele que estava morto, agora recebeu como direito a paternidade. Ou seja, Deus se tornando o Pai, se tornando Senhor, resgatando esse homem perdido e fazendo deles os seus filhos. Queridos e amados irmãos, o evangelista João também, no capítulo de número 3, no verso 16, ele afirma que Deus se manifestou de uma maneira, nos amando, que ele deu o seu Filho para nos salvar. Quando você olha para esses dois textos, que eu quero ler agora o 3:16 e também o 17,
diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho amado, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quando nós olhamos esses dois textos de João, tanto o capítulo 1, versículo 10 a seguir, como o 3 e o versículo 16 e o 17, nós notamos um Deus que nos ama e que Ele é capaz de dar o seu próprio Filho, enviar o seu Filho por amor e resgate daquele que está perdido, nos fazendo agora seus filhos amados. E é interessante, irmãos, que o mesmo Deus que dá o seu Filho, Ele nos resgata para nos tornarmos também os seus filhos. Aquele que tinha o seu único filho, Ele entrega o seu Filho para que agora Ele pudesse resgatar esse homem perdido e fazer desse homem também agora os seus filhos amados. Eu quero te chamar a sua atenção para isso. Por que será que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para o nosso resgate? E por que será que esse Deus de amor, de grandeza, de misericórdia, Ele teve no seu projeto nos fazermos seus filhos? Por que será que Deus nos chamou para ser os seus filhos amados? Queridos e amados irmãos, se somos filhos de Deus, se nos tornamos filhos de Deus, João, quando ele escreve combatendo a forte perseguição que havia tanto interna ou externa na igreja, você vai ver que o gnosticismo estava tão forte, oprimindo e tentando influenciar dentro da igreja, trazendo uma visão totalmente oposta daquilo que era o plano de Deus, que João adverte a igreja dizendo assim: filhinhos, agora somos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. E é sobre essa questão dessa paternidade, é sobre essa questão de nos tornarmos filhos de Deus, que eu gostaria de falar com você nesta tarde. Primeiro, querido, se somos filhos de Deus, se realmente somos filhos de Deus, Deus quer fazer de cada um dos seus filhos, filhos vencedores por completo. E quando nós falamos de filhos vencedores, quando nós falamos de algo vencedor por completo, nós não estamos falando de uma vitória, de algo que é completo, que é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Ninguém pode chegar ao máximo da sua vitória, considerando aquilo que está de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Porque aquilo que está em nós, aquele que habita em nós, é que é o vencedor. Então, além de nos tornarmos filhos de Deus, Deus também nos chamou para sermos filhos vitoriosos. Por isso que nós cantamos aqui de vez em quando, aqui na igreja, que nós nascemos para vencer. Claro, se somos filhos de um vencedor, nós jamais seríamos chamados para sermos os derrotados. Deus nos chamou em Cristo Jesus. Derrotados nós já éramos. Agora nós somos vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a nossa vitória, essa vitória que nós alcançamos, esses filhos que nos tornamos, esses filhos vencedores, essa vitória é de dentro para fora. É de dentro para fora. Quando se trata de Deus, o nosso Pai, e nós na condição de filhos de Deus, nós entendemos, queridos, que Deus trabalha conosco em alguns determinados momentos. Deus vai trabalhar com nós de uma maneira especial. E o que Deus faz para nós enxergarmos que por dentro de nós ainda existe algo a ser trabalhado? Ele permite justamente aquilo que nós estamos enfrentando aqui nesses dias. Já pelo menos por 90 dias, está bem claro isso no Brasil também, essa crise que nós estamos vivendo. Dentre elas, essa crise que nós estamos vivendo na área sanitária, mas nós passamos por as mais diversas crises, e justamente Deus permite essas crises
para que nós possamos enxergar o que realmente está dentro de nós. Se o que está dentro de nós é aquilo que foi conquistado lá na cruz, se o que está dentro de nós é a vitória que Jesus garantiu para nós. E de vez em quando nós nos deparamos como se fosse um espelho, olhamos para dentro de nós e nós não enxergamos às vezes muitas coisas que deveriam ser enxergadas, que deveriamos ser encontradas dentro de nós. Você, querido, só é vencedor em Cristo quando a sua vitória é interior, ou seja, de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus, que é vencedor, que habita em nós, ele é a nossa vitória, ele é a nossa conquista, ele é, na verdade, a razão de toda a nossa existência, de toda a nossa conquista. E quando nós falamos desse Espírito que habita em nós, esse Deus que veio habitar em nós, não tem como você ter Deus habitando em você, reinando em seu coração, e você ainda viver uma vida de derrota. Então, amados irmãos, a sua vitória, você precisa ver a sua vitória de dentro para fora, baseada na pessoa de Jesus Cristo. A vitória de fora é uma vitória humana, não sai humanamente falando, do limite humano. A vitória de fora, querido, ela é uma vitória condicionada, totalmente condicional, ou seja, ela depende do momento, do tempo, da circunstância. A vitória de fora é uma vitória temporária, Você vence aqui, mas amanhã você tem medo daquilo que você conquistou, você perder novamente. Então, quando nós se tratamos de vitória relacionada aos filhos de Deus, nós não estamos falando de uma vitória baseada em força humana, num condicionamento do tempo, da época, do momento que nós estamos vivendo. Mas nós estamos falando de uma vitória que foi conquistada na pessoa de Jesus Cristo, e que essa vitória, esse brilho dessa vitória, ele não está aparente, mas ela está cravada dos nossos corações. E ela é demonstrada de dentro para fora, porque ele reina em nós. E quando nós falamos dessa vitória, irmãos, relacionada à vitória de Cristo, que está em nós, nota uma coisa interessante: Deus vê coisa em você relacionada ao seu interior que você não sabe. Verdade. Deus vê coisa em você relacionadas ao seu interior que você não sabe. E Deus permite muitas vezes crises para mexer justamente com a sua boca, com aquilo que você fala. Nós temos em Romanos uma afirmação de que a boca fala, que a boca, na verdade, o coração se crê e com a boca se confessa. Mas quando se trata da vitória de Cristo em nós, nós sabemos que é uma vitória garantida em Cristo, mas nem sempre aquilo que está dentro de nós está baseado naquilo que Jesus fez por nós. Às vezes está baseado na nossa força. E nós só vamos perceber isso quando nós passamos por algumas crises, e essas crises mexem no mais profundo do nosso ser, e de repente nós começamos a externar algumas coisas, a boca começa a falar algumas coisas em que nós não temos conhecimento. E nós passamos a ter conhecimento de nós mesmos. De vez em quando você mesmo, nós nos deparamos com alguns momentos e fala assim: eu fiquei irreconhecível. Parece que não era eu, parece que eu saí. Parece que não tinha nada a ver comigo isso. É, na verdade, algumas coisas que são reveladas, que estão dentro de nós. A crise, ela provoca a boca, e a boca fala daquilo que está cheio o coração. E é por isso que Deus permite crises para ser revelado aquilo que de fato nós somos. Quantas vezes nós nos deparamos com alguma situação e nós falamos: será que sou eu mesmo? Será que de fato sou eu mesmo? Parece que é mais ou menos assim: esse Marcelo eu ainda não conhecia. Esse Marcelo ainda é totalmente desconhecido para mim. Ou seja, irmãos, a crise, ela atiça a minha língua, e aquilo que está dentro do meu coração se torna conhecido. E não só conhecido,
como muitas vezes até assustador. Nós nos assustamos, às vezes, com nós mesmos. Ficamos assustados com aquilo, na verdade, que está dentro de nós. A pergunta é: mas Deus não sabe o que temos no coração? Deus não sabe o que temos no coração? Deus não é conhecedor de todas as coisas? Sabe. Deus sabe, sim, o que nós temos no coração, o que eu tenho, o que você tem, o que nós temos dentro de nós. Mas Ele permite que nós saibamos o que realmente temos dentro de nós. Ele permite, na verdade, que nós tomamos conhecimento daquilo que realmente está lá dentro, que nem mesmo nós, às vezes, nos conhecemos. Mas Deus conhece, Deus sabe. E todas as vezes que Ele mexe comigo, mexe com você, não é para que Ele tome conhecimento de quem nós somos, mas é para que nós passamos a conhecermos a nós mesmos. Como nós estamos, o estado que nós estamos, o que de fato está nos nossos corações. Tem alguns momentos que você vai entender isso melhor quando eu citar. Deus queria levar Jó para um lugar que ele ainda não tinha conhecimento. Se você pegar o começo da história de Jó, você vai ver como que o livro vai sendo tratado. E a Bíblia vai mostrando para nós a forma com que foi escrito, que Deus era que Jó era um homem temente, que ele se desviava do mal, ele tinha uma preocupação com a vida dos seus filhos. Ele era um homem, na verdade, conhecedor de quem era Deus. Mas você vai ver no decorrer da história de Jó, você vai ver o egoísmo, o orgulho que havia do coração de Jó. Você vai ver isso no decorrer da história de Jó. Lá no finalzinho do texto, no capítulo 42, você vai ver que Jó vê Deus agora de uma maneira diferente. Não mais como Jó, como inicia, parecendo um homem religioso aprovado por Deus. Mas agora, na verdade, alguém que teve uma experiência com Deus. A crise te leva você a estar mais próximo de Deus, a conhecer de fato quem você é e a depender de Deus, porque tomamos conhecimento de quem realmente Deus é. Encontramos também na Bíblia, queridos, Deus permitiu momentos de crise na vida de Paulo, que se tornou um aprendizado para ele. Paulo deixa claro isso nos seus escritos, que ele aprendeu a viver momentos difíceis, a suportar, a superar, na verdade, momentos de crise. Você vai ter um episódio interessante com Paulo, quando ele está numa navegação, e parece que as coisas fogem do controle, de modo, queridos, que Paulo, ele tem ali um momento com Deus, porque um anjo aparece para Paulo, e Paulo então, ele tem uma paz que surge no coração de Paulo, e Paulo diz assim: fiquem tranquilos, porque não vai morrer ninguém aqui, Deus falou comigo, Deus se manifestou, Deus está no comando dessa embarcação, Deus está direcionando, está no controle dessa tempestade, e nós vamos chegar todos, nós não vamos perder ninguém, ninguém vai perecer pelo caminho. Era uma crise que eles estavam enfrentando, embora de um momento que envolvia outras pessoas, mas que Deus estava presente, revelando a Paulo, na verdade, quem ele era, e na verdade, quem Paulo era naquele momento. Um outro momento também da história que nós podemos ver com muita clareza, Deus agiu assim com Israel no deserto. No livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo de número 2, olha o que diz o texto: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, eu provei o meu povo para mostrar a eles, para revelar a eles. Quando eu disse, entra,
e eles voltaram para trás, demonstrando uma completa insensatez. 10 homens voltaram negativamente, levaram o povo a desejar voltar atrás. Deus estava tratando, permitindo, na verdade, uma crise para que aquilo viesse à tona, o que de fato, na verdade, estava no coração do povo. Olha aqui, querido, eles acreditaram no que ouviram do homem, a crer no que eu tinha dito. Muitas vezes nós nos encontramos igual o povo no deserto. Colocamos o nosso coração, a nossa fé, naquilo que o homem diz, a crer naquilo que Deus tem dito, naquilo que Deus tem falado. Eles poderiam ter entrado na terra por 11 dias, mas eles levaram 40 anos andando em círculo. É justamente o que o inimigo faz, é justamente aquilo que o inimigo deseja, que o homem fique circulando o tempo todo, sem sair do lugar. Mas como filhos de Deus, como filhos amados de Deus, sabendo e crendo que o amor de Deus foi derramado, que houve um encontro da parte do céu em nosso favor, que Jesus Cristo veio ao nosso encontro, e que esse encontro transformou, mudou o nosso coração, mudou a nossa sorte, nos tornou filhos do Deus amado, porque nós reconhecemos e recebemos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Nos tornamos assim, tendo o direito agora de nos tornarmos filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos mais viver essa vida, irmãos, de incerteza do deserto. Nós não podemos viver essa vida de incerteza durante a crise, de saber daquilo que Deus vai fazer ou daquilo que Ele não vai fazer. Nós não podemos viver mais esses momentos de insensatez, onde na verdade Deus está dizendo, caminhe, nós queremos voltar, regredir, retornar. Nós precisamos agora avançar no Senhor, como filhos amados, sabendo que Deus nunca abandonou e jamais vai abandonar os seus filhos. Deus sempre cuidou dos seus filhos e Ele sempre vai cuidar dos seus filhos. Eu quero concluir a minha reflexão desta tarde. Quero chamar a sua atenção, você que é filho de Deus, você que se sente filho amado de Deus. Deus deseja que seus filhos confessam o quanto eles confiam e dependem dEle. Diariamente, esse é o desejo de Deus. Que Ele encontre filhos que estejam dispostos a confessarem, a confiarem totalmente nele, a confessarem o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, mas acima de tudo, confiar plenamente no seu Pai eterno. A sua vitória, querido, está na sua dependência de Deus. E eu quero te convidar nesta tarde, seja um dependente de Deus. Passa a depender totalmente, exclusivamente de Deus, em todas as áreas da sua vida. Permita que Deus venha agir e trabalhar na sua vida. Lembrando, queridos, que quanto mais você confiar em Deus, mais vitorioso você será. Quanto mais você confiar em Deus, mais vitorioso você será. Mais vitorioso será. Mas quando a minha estrutura de pensamento milita o agir de Deus, Ele não faz, porque não tem espaço. Que Deus possa encontrar espaço na minha vida, na sua vida. Que Deus possa encontrar espaço no meu coração, no seu coração. Que Deus possa encontrar espaço, queridos, como Ele encontrou no coração de Josué e Caleb, como Ele encontrou no coração de Paulo. Que Deus possa encontrar espaço, querido, como Ele encontrou no coração de Pedro, quando estava vivendo um momento de crise, por uma noite, onde o seu trabalho parecia ter sido inútil, e de repente a Bíblia diz que ele se rende aos pés do Senhor. Que Deus possa encontrar em nós um espaço, querido, para que o agir dele seja real e completo nas nossas vidas.
Que nós possamos nessa tarde sairmos daqui do templo, que você que está na sua casa possa ter a convicção de que a sua vitória, a nossa vitória, não tem nada a ver com a força humana. Nossa vitória não é condicional, não é temporária. Jesus disse: está consumado. Uma vitória completa foi aquilo que nós recebemos na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Você, como filho e filha do Deus Altíssimo, abra o teu coração, erga sempre as suas mãos, externa aquilo que tem no mais profundo do teu ser, dê a Ele o seu louvor, a honra, o seu tempo, dê a Ele a glória que lhe é devida, reconheça-o e submeta a Ele todos os dias da sua vida. Jesus nos garantiu, queridos, que nós não ficaríamos órfãos. A orfandade não faz parte da caminhada cristã. Deus é Pai e Ele jamais vai abandonar os seus filhos. O profeta Isaías já nos garantiu isso, que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho viesse esquecê-lo, Deus jamais ia daqueles que lhe pertencem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenha certeza no seu coração, que o mesmo Deus que te amou tanto, e que deu o seu Filho unigênito, para que você pudesse ser salvo e não perecer, e gozar da vida eterna, é o mesmo Deus Pai, que tem cuidado e que há de cuidar todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo tendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, Um amor tão grande me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. e como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, Imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo tendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus
Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos, Deus. Tu és grande, tu és maravilhoso, Senhor. E não há outro igual a ti. Glórias a ti, Deus. Amém. Amém. Aleluia. Palavra abençoada nessa tarde de sábado, não é mesmo? Que Deus venha abençoar muito a sua vida. Você que está aí na sua casa nos acompanhando, o pessoal aqui. Um bom final de semana. Amanhã estaremos juntos às 4 horas da tarde novamente, debaixo da graça do Senhor. Prepare seu coração, esteja debaixo da presença do Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos orar para encerrar. Feche seus olhos onde você está. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado e pela certeza que o Senhor nos dá da tua paternidade. Que venhamos sempre nos lembrar que o Senhor é Deus que cuida, que o Senhor conhece o nosso íntimo, aquilo que nós não conhecemos muitas das vezes. Que tudo que passamos, o Senhor tem um propósito estabelecido. E que muitas crises, muitas vezes, Pai, são para nos aproximar. São propósitos, Deus. Que venhamos confiar no Senhor. Que venhamos levantar as nossas cabeças e prosseguir firmes, se aproximarmos do Senhor. Deus, caminharmos em amor, Senhor, no teu caminho. Oh Deus, que as nossas mãos estejam todos os dias levantadas para o céu, que é de lá que o Senhor nos garante que vem o nosso socorro, que é do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, o Deus grande e poderoso. Por isso choramos, Deus, gratos ao Senhor. Oh Senhor, continua a trabalhar nos nossos corações e que a nossa confiança esteja em Ti. Te adoramos, ó grande Deus, em nome de Jesus. Deus tão grande, teu amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim.